Eu sinto, acontece, me levanta comigo, eu calo, comigo eu canto, eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto. Quer conquistar bem-estar e ficar de bem com a vida? Eu sou Roberta Belitz e posso te ajudar. Acesse meu contato pelo QR Code e saiba mais. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Mulheres Quebrando Tabus aqui na Vale TV. Antes de a gente dar início ao programa, eu gostaria de agradecer os nossos apoiadores, o Majestic Drinks e a Roberta Belitz, que é terapeuta e psicopedagoga. Também agradecer as nossas parceiras do usualbrechó.com.br, que forneceram o look que eu estou usando hoje, uma calça pantacur na cor preta e uma blusa branca que tem umas rendas na parte de cima e umas pedras também. No programa de hoje, nós vamos estar falando de uma pauta muito importante, que é o Dia da Consciência Negra. A gente tem como convidada, então, a Fernanda. Eu queria agradecer muito a participação da Fernanda. Inclusive, hoje ela está usando a camiseta do nosso coletivo, porque ela já deu uma entrada no coletivo, mas são muitas frentes e hoje ela está em outros movimentos que são tão importantes quanto. Eu queria que a Fernanda, então, dissesse quem ela é, fizesse uma audiodescrição também para que as pessoas que não enxergam possam estar vendo quem tu é, né? E agradecer novamente a tua disponibilidade em estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Eu me chamo Fernanda Oliveira, eu tenho 44 anos, sou uma mulher negra de pele retinta. Estou hoje com o cabelo trançado, com maquiagem, um batom vermelho, calça jeans, uma blusa preta das mulheres quebrando tabus, né? Eu fiz questão de vir com a camiseta para representar esse movimento tão importante para a nossa cidade, para a nossa região, e também um blazer preto. E eu estou muito feliz assim de poder estar aqui representando as mulheres negras, né? Porque a gente falar sobre o mês da consciência negra, a gente falar sobre tantas formas de ser negro no nosso país, né? Porque ser negro por si só, ele não garante uma forma única dessa representação, né? Cada pessoa, ela se manifesta a sua negritude de uma forma. Então, ser uma mulher negra nessa região, né, que é predominantemente branca, ela tem uma relevância, uma importância, né, e uma mulher negra que tem esse envolvimento com a militância. Então, é muito importante para mim, como pessoa, como mãe, como filha e como representante dos movimentos pelos quais eu participo, né, tá aqui nesse momento. Ótimo, e aí a gente traz também a importância dessa tua fala no sentido de que a gente não está trazendo uma pessoa para ter uma representação e sim uma representatividade. Isso. E que é uma pessoa que luta, que está a par dessas causas, né? E de todos esses movimentos, essas lutas que se cruzam, né? Cada um com as suas especificidades, mas que a gente está em busca aí de uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária. Antes de a gente entrar um pouquinho mais no assunto, queria te fazer a nossa pergunta geradora, que é qual tabu tu quebrou por ser mulher? E aí tu pode falar também depois um tabu por ser mulher negra, porque eu acho que cada interseccionalidade traz uma questão diferente. Eu tenho alguns tabus, eu acho, assim, né? Como mulher, algo que é muito forte, assim, é a questão que eu me separei, né? E eu tive mais de um relacionamento. E isso ainda hoje em dia é algo que choca as pessoas, né? É inacreditável, mas as pessoas ainda me perguntam, mas tu não está casada? Né? Então, essa é uma pergunta que eu fico surpresa, né? Quando me perguntam sobre isso. E como mulher negra, então, desde o nosso nascimento, a gente vive lutando, né? Por ocupar espaços. Eu sou uma pessoa que eu sou professora e como professora eu trabalhei em escolas privadas da região aqui e sempre é um marcador quando eu entro para dar aula num espaço, né? Quando não tem outras representações negras. Então, ser uma mulher negra no ambiente profissional também é uma quebra de tabus em alguns ambientes onde eu já trabalhei.
Então, a gente entrando um pouquinho na temática, né, desse Dia da Consciência Negra, importante a gente também estar trazendo o porquê da existência desse dia, e não só desse dia, como, por exemplo, o Dia da Mulher, né, a gente pega como exemplo. Eu tenho algumas percepções, mas queria que tu dissesse sobre isso, né, que já vem movimentos do Dia da Pessoa Branca, do Dia do Homem, e por que a importância desse movimento de ainda a gente ter que existir esse dia, né, que é uma marca, assim como o Dia do Indígena, né, enfim. Muitas pessoas não sabem, né, mas essa transição do pós-libertação, né, a abolição dos escravizados, ela foi um momento em que os movimentos sociais, uma organização social se inicia também, né? Os negros, eles não foram apáticos a tudo isso que nos aconteceu. Desde o momento do processo de escravização, a captura, a inserção das pessoas negras nas senzalas, havia já uma organização, né, entre as pessoas ali. A própria capoeira, os cultos religiosos são movimentos de resistência desde então. Os quilombos são organizações sociais que são resistência. Então, não existe essa ideia de que o povo negro foi pacífico em relação a aceitar serem escravizados, né? E os movimentos sociais no pós-libertação, abolição dos escravizados, ele vai se organizando, mesmo que assim, nas escondidas, essa organização, né? Mas há uma organização do movimento negro, e na década de 70, mais ou menos, existe um grupo em Porto Alegre chamado de Grupo Palmares, em que um dos líderes é o professor Oliveira Silveira. Ele, então, começa essa sistematização da gente ter uma data nossa, né, a partir desses estudos, desses referenciais todos, né, das personalidades que são importantes para o povo negro. E aí se tem, então, o 20 de novembro como uma data para a gente falar sobre Zumbi de Palmares, né? A data dele é uma data de resistência, uma data de luta, né? E que começa aqui em Porto Alegre, então. E hoje a gente já tem cidades que, inclusive, é feriado, né? Essa data, para que a gente possa olhar para ela e possa pensar assim, quem são os nossos líderes negros, né? O que é o Dia da Consciência Negra? Porque tem uma percepção do que é para nós, povo negro, e o como deveria ser visto para as pessoas não negras também, né? Então esse dia, ele politicamente ele é necessário porque as pessoas negras são, nas estatísticas, né, as que mais morrem, as que menos recebem propostas, né, igualitárias de emprego, de trabalho. As crianças e adolescentes negros são os que mais estão fora da escola, são as pessoas que menos recebem, né? Os salários são bem inferiorizados entre mulheres negras e brancas. Existe essa disparidade também. As mulheres negras, por exemplo, elas recebem menos medicamentos na hora dos seus partos. Então, são vários detalhes importantíssimos que nós não podemos esquecer, botar debaixo do tapete. A gente precisa falar sobre isso, precisa ocupar espaços como esse programa aqui para poder sinalizar e apontar a importância dessa data para nós. Mas nós lutamos para garantir os nossos direitos e também para falar sobre uma história que não é contada, né? Então, há 20 anos nós temos uma lei que garante que os nossos estudantes possam aprender sobre a cultura afro-brasileira e nós ainda precisamos brigar para que ela seja implementada. Então, esse 20 de novembro é uma data que todas as escolas devem abordar esse tema, né? Deve ser de conhecimento pedagógico de todo o sistema de ensino. E para além disso, assim, né, a gente poder empoderar e mostrar para nós mesmos, né, para o nosso próprio povo, aquilo que nós temos de bom, de belo, de positivo, todas as construções que o nosso povo negro tem no nosso país. Muito importante essa tua fala, e eu queria também que a gente trouxesse um pouco sobre a nossa região aqui, né? Como tu trouxe, é uma região
de maioria de pessoas não negras, né? Mas quantos desafios que se tem de estar inserido nessa cultura aqui, né? A gente tem, por exemplo, o livro da professora Margarete Nunes, né? Que vai estar conosco também gravando um programa sobre a questão da história negra aqui em Novo Hamburgo e na região do Vale dos Sinos. Né? Então, gostaria que tu trouxesse um pouquinho pra gente sobre isso. Esse livro, ele é muito importante, eu estou fazendo a leitura dele também, né? Porque ele traz marcadores, assim, sobre a influência da comunidade negra nessa região. Porque quando os imigrantes chegam por aqui, já haviam pessoas negras, né? Os indígenas, muito anteriormente, também já ocupavam esse espaço. Então, um pouco, nas palestras que eu vou nas escolas, eu canto o hino da cidade. Né, e que fala que foram poucos imigrantes vindos lá do fim do mar. Então, o nosso próprio hino fala somente dos imigrantes alemães. Né? E onde estão os outros povos que ajudaram a constituir a nossa identidade? Aí é mais um tabu que a gente precisa quebrar, né? Nessa relação assim, de olhar para essa cidade que é majoritariamente branca, mas foi construída com mãos do povo negro, né? Inclusive, os espaços em que o povo negro ocupava aqui na nossa região, ele foi remodelado. Assim como em todas as cidades, quem ocupa a periferia? São as pessoas que são ditas os marginalizados. E o que acontece? A cidade, ela vai botando para as margens, para a periferia, aqueles que não devem estar circulando no meio dela. E foi isso que aconteceu em Novo Hamburgo. Alguns bairros, como o África, que era na região do bairro Guarani, era chamado de África, que tinha uma população negra grande ali. Eles foram remanejados para outros lugares. Muitos deles foram para o bairro onde a gente chama hoje Primavera, porque lá era um local de expurgo de dejetos, né? A nossa cidade eles colocavam os dejetos fisiológicos de empresas e negros carregavam esses, me fugiu o nome da palavra agora, é como se fossem uns grandes baldes, assim, né? E eles carregavam, então, esses dejetos para aquela região na divisa entre Primavera e Boa Saúde, né? E nesse caminho, então, as pessoas acabaram se alojando naquela região também, ali no bairro Primavera. A gente tendo, então, mais uma comunidade negra ali, né? E que posteriormente, na verdade, anteriormente à cidade de Novo Hamburgo, já existia também a Escola de Samba Cruzeiro do Sul, que é um núcleo negro importantíssimo na nossa cidade. Então, Novo Hamburgo foi construída por mãos negras, né? Tem ali o ponto de cultura, um ponto que é marco na nossa cidade, que é a Escola de Samba Cruzeiro do Sul, onde os negros que não podiam frequentar os clubes brancos, nem os esportes brancos, se organizavam, se reuniam ali. A minha família faz parte dos fundadores ali da Escola de Samba, eu faço parte da família Malaquias e conta a história também que no cinema aqui em Novo Hamburgo, que era dividido entre brancos e negros, os espaços aqui dentro, um dia a minha família chegou ali e disse, não, hoje nós vamos escolher onde nós queremos sentar e ocupar os espaços, né? Então, também se quebra esse tabu, essa questão da desigualdade, né? Nos espaços de ocupação da cidade de Novo Hamburgo, também o cinema foi um desses lugares, né, que foi feita essa separação, né. E a gente observa ainda hoje, por exemplo, quando a gente tem um elevador social e um elevador de serviço, exatamente, onde as pessoas que fazem o serviço normalmente são pessoas negras. Então, são muitas coisas que a gente começa a observar, assim, quando a gente, como eu digo, a gente tira a venda, a gente não consegue desver algumas coisas. E isso que tu fala tem a ver um pouco com a minha profissão nesses espaços que eu ocupei, né? Então, a educação sempre foi um valor para minha família. Então, eu tenho irmãos pedagogos, químicos, advogados. Então, nós fomos os primeiros a ir para a universidade da nossa família, da nossa geração. Então, a gente está numa cidade que está acostumada a nos ver nos lugares de subserviência, e aí tu vê um advogado negro, uma pedagoga, né, uma bibliotecônoma, de repente, num lugar, a pessoa chega e não entende o porquê aquela pessoa está ali, né, porque o lugar dela deveria ser outro. Então, nós precisamos
nós temos ainda muito trabalho pela frente aqui na nossa cidade, na nossa região, né? E eu acredito que é através da educação, é através da influência dos movimentos sociais, dos movimentos negros, né? Que a gente consegue começar essa mudança. Sim. E tu percebe um avanço, nem que seja mínimo, em termos de representatividade hoje? Porque, por exemplo, assim, a gente teve agora, recentemente, um pódio no Mundial de Ginástica feito por mulheres negras, né? Hoje a gente tem uma novela que é majoritariamente negra, com negros ocupando outros lugares que não aqueles de marginalizados, de, enfim, subalternos, né? Sim. Então, tu percebe que a gente está caminhando para um lugar diferente, esse é o caminho? A gente não pode negar que houveram avanços nos últimos anos, mas a gente não pode aceitar que exista uma pessoa, né, que possa se destacar em cada função, né? A gente teve um advogado que assumiu uma função, a gente tem uma... Não pode ser assim. Isso ainda não é uma representatividade, né? Se nós somos 57% da população brasileira, então de 100 pessoas, 57 são pretas e pardas. Claro que para a nossa região a proporção é menor, mas nessa proporção que nós temos em Novo Hamburgo, deveria ser a proporção de pessoas ocupando espaços públicos. E isso nós não vemos, né? Nós não vemos vereadores, nós não vemos pessoas em postos significativos de empresas ainda, pessoas negras. Nós vemos pessoas que se destacam pontualmente, mas ainda o caminho tem muito a que se fazer ainda. Mas a gente não pode negar, né, Jana, que houveram assim, que houve um crescimento. E eu não vejo outra forma que não seja pela educação. Porque a criança que aprende a se reconhecer nesse espaço de poder, que ela também pode ser algo além daquilo que o pai dela talvez seja, né? Não negando a importância e a relevância de todas as profissões, mas essa criança que cresce se vendo como protagonista de algo, ela tem condições, né, de, primeiro, concluir a escola, que é um grande dilema social hoje que a gente tem, né? Concluir a escola, ir para o ensino médio, e depois a gente poder colocar esses jovens, né, esses adolescentes na universidade, para a gente poder injetar pessoas capacitadas também no mercado, né? E aí a gente traz uma questão importantíssima, que é a presença de políticas afirmativas, né, que é também um tabu, que muitas pessoas entendem as cotas como algo, um privilégio, que na verdade não, né? E a importância de a gente ter essas políticas hoje, de ainda não chegarmos lá, mas estarmos caminhando, né? E aí uma outra luta que está acontecendo atualmente também, não só a política de inserção, mas de permanência, né? Porque não adianta a gente colocar a pessoa lá se a gente não der um suporte para essa pessoa se manter, continuar, concluir. E eu queria também trazer outra questão para a gente abordar, que, por exemplo, o machismo é uma coisa que está enraizada na sociedade, né? Nós mesmos, mulheres, temos práticas e falas machistas e recorrentemente precisamos nos perguntar, questionar, repensar, reformular. E o racismo também é muito presente na nossa sociedade, e a gente sabe que existem pesquisas que o Brasil é um dos países mais racistas, né, que existem muitas pessoas racistas, mas quando se pergunta, as pessoas não são elas que são racistas, né? E hoje a gente tem aí em pauta o antirracismo muito forte, né, com uma luta, claro, da comunidade negra, mas acredito que todos nós, independente da nossa diversidade, a gente pode e deve ser, né? E de que forma tu vê, assim, que a gente pode estar mais atuante nesse sentido? É uma pergunta bem delicada, né? Porque parece que a luta é só do povo negro, mas na verdade há uma inversão aqui, né? Quem criou essa situação, quem criou o racismo, essa superioridade, essa supremacia, foram pessoas brancas,
né? Então, como que nós vamos resolver isso se as pessoas, né, que iniciaram esse processo, claro, não são essas pessoas que estão hoje aqui fazendo a história acontecer, mas o privilégio de pessoas brancas no hoje é fruto dessa ideologia, né, dessa ideia que há centenas de anos foi construída. Então, primeiro é entender que as pessoas são racistas e que as pessoas podem se desconstruir disso, porque a nossa sociedade ela é estruturalmente racista em todos os seus aspectos, né? Política, escola, polícia, judiciário, todos os aspectos foram construídos para que houvesse uma supremacia branca, né? Uma superioridade branca. Então é importante a gente se ver, as pessoas brancas se verem nesse lugar de privilégios e poderem entender, bom, no espaço que eu ocupo, como economista, como jornalista, né, olhar para si, para sua história, para o seu espaço onde ocupa e ver ali naquele micro local como pode romper com as questões de racismo, né? Fazendo com que pessoas negras tenham voz ali também, ocupem espaços. Porque se eu sou uma dona de empresa, por exemplo, e eu me digo antirracista, mas eu não seleciono nenhum profissional negro para as vagas que eu poderia estar oferecendo, né? Então, essa conta às vezes não fecha porque a gente não sai do discurso e coloca o antirracismo na prática, né? Comprar de pessoas negras, né? Fazer com que esse mercado também, né, seja favorecido. Enfim, são muitas práticas, né, que eu acredito que possam ser tomadas. Muito bacana. E tu representa vários movimentos, né? Inclusive tu fez parte do nosso movimento também, mas a gente sabe que falta perna e a gente também não pode abraçar o mundo por questões de saúde física, mental, enfim. Eu queria que tu trouxesse um pouquinho assim os movimentos que tu faz parte, a importância deles, onde eles atuam, quem quer ajudar, como é que pode. Eu sou uma das fundadoras do coletivo de Profs Pretas, né, que é um coletivo que nasceu em 2019, na ideia de unir professoras negras que se sentiam sozinhas nas escolas e com aquela obrigação que as pessoas acham que porque a pessoa negra é ela que tem que falar sobre esse tema, né? Então, nós temos esse aquilombamento pedagógico que nós chamamos, né, já com mais de 150 mulheres, que nós nos reunimos virtualmente, presencialmente, sempre que possível. Eu também sou fundadora do Projeto Social Orum, que nasce no desejo de levar para as crianças negras, né, o ensino sobre a nossa origem, sobre a nossa história, que muitas vezes elas não aprendem na escola. Então, é um projeto voltado para as infâncias negras dos 4 aos 12 anos, em que nós nos reunimos online e presencialmente. Eu estou muito feliz porque agora, esse ano, a gente inicia com um trabalho no bairro Quefas, né? Então, vai ser a nossa primeira unidade presencial aqui em Novo Hamburgo. Também, né, representa aqui o coletivo AIA, que é um coletivo recente, em que nós pensamos que a gente podendo atuar com líderes negros, fortalecendo essas lideranças, trazendo capacitações, né, ajudando nas questões jurídicas, né, Jana? Tu sabe como é importante um coletivo se organizar, sistematizar. Nós podemos oferecer, então, através do AIA, essa melhor preparação para líderes negros aqui da nossa região. E pensando assim, como dar um start para esse trabalho, como fazer com que o movimento negro em Novo Hamburgo se fortaleça, nós estamos propondo uma conferência, né? Essa conferência chama-se Ubuntu, que fala sobre unidade, fala sobre nos religarmos com os nossos, né? E ela vai acontecer no mês ainda de novembro, no dia 25, na casa da Lili Sperbi, na Secult, e vai ser um evento voltado para lideranças negras e para toda a comunidade e aliados antirracistas, como nós falamos, né? Todos aqueles que acreditam na construção de uma cidade antirracista, nos eixos de educação e cultura, podem fazer parte dessa conferência e a gente vai fazer, então, discussões, né? Vamos ouvir pessoas importantes da nossa comunidade mesmo, para a gente poder fazer essa construção. Muito bem. A gente está se encaminhando para o final, infelizmente, passa muito rápido, mas eu gostaria, então, que tu deixasse algum recado final, né?
de que forma a gente pode aí estar se desconstruindo, reconstruindo para ser uma pessoa melhor, né, coexistindo com as diversidades. E também, se tu quiser deixar tuas redes, as redes dos teus coletivos, né, fica bem à vontade. Então, eu gostaria de agradecer, obrigada, Jana, por esse espaço, né? Dizer que a luta por uma cidade antirracista é uma luta de todos. Pessoas negras morrem todos os dias no nosso país e nós não podemos olhar para o lado, ver isso acontecer e não fazer nada. Né? Então, eu te convido a fazer parte, né, dessas redes que já existem, como pessoas brancas apoiando, investindo, incentivando. Eu tenho um projeto social que necessita de muito apoio, porque nós trabalhamos com crianças carentes. Caso vocês queiram, né, nos apoiar, incentivar, é Projeto Orum. No Instagram estamos em @espaco.orum, né? E também tem o coletivo AIA NH. Nesses 2 espaços, então, vocês podem nos conectar, né, a gente poder trocar ideias, estabelecer relações. Maravilha. E a gente segue, então, à disposição, dialogando. Nosso segundo encontro de mulheres, que aconteceu em 2022, foi sobre mulheres negras. E fala a partir de mulheres negras, mas a gente sente muito essa distância nossa para chegar nessas mulheres. O nosso movimento ainda é mais presente por mulheres brancas, mas a gente está cada vez sempre mais buscando dizer que é um privilégio e é um prazer ter pessoas diversas conosco e que é muito importante. O nosso movimento é aberto para tudo, né, para todas essas diversidades, né, é um movimento inclusivo, independente de gênero, de sexualidade, de raça, de etnia, de classe social. Te agradecer muito, Fernanda, a tua disponibilidade por estar conosco, mesmo que por um breve momento no coletivo, e estar disponível para estar aqui com a gente. A gente agradece muito, a gente reforça a importância, então, de estar seguindo esses movimentos, estar apoiando, estar buscando, então, também dar espaços, né, dar vozes, não que essas pessoas não tenham, mas que a gente consiga colocar nesse círculo, né, que a gente consiga também entender que é um compromisso de todos nós lutar por essas causas, né, que não é a causa da mulher, não é só de nós mulheres, a causa das pessoas negras não é somente das pessoas negras. Então, a gente tem aí muita luta pela frente, mas seguimos juntos, né? A gente continua não soltando a mão de ninguém. Isso aí. E agradeço novamente, Fernanda. Obrigada. Agradeço a sua audiência, muito obrigada. Envie esse vídeo aí para outras pessoas, para que elas possam estar aí abrindo um pouquinho a sua mente, né? Conseguindo olhar para o lado, estender a mão, ser mais empático. E até o próximo programa.